Profissional do rádio itapevense. Mais de 12 anos dedicado ao veículo de comunicação. Você vai conhecer a biografia e acompanhará depoimentos de pessoas próximas, numa homenagem inédita e única. Você vai saber quem é neste sábado, no Sabavlog Especial, às 6 da tarde, no canal Solano. Após derrota, Bolsonaro exalta papel do governo no Fundeb. Epidemia dos Estados Unidos vai piorar antes de melhorar, diz Trump. Denilson vê Fernando Diniz como bom nome ao Flamengo pós-Jesus. Após derrota, Bolsonaro exalta papel do governo no Fundeb. O presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem em sua página no Facebook na manhã desta quarta-feira, atribuindo ao governo a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Ele também parabenizou a relatora do projeto, deputada Dorinha Seabra. O Fundeb foi criado em 2007 e expirava no fim deste ano, mas o governo Bolsonaro se recusou a discutir a prorrogação até a véspera da votação, o que chegou a colocar o mecanismo em risco. No sábado, o governo quis destinar recursos do fundo renovado ao Renda Brasil, que ainda está sendo desenhado pela equipe econômica para substituir o Bolsa Família, para driblar o teto dos gastos federais, que não atinge o Fundeb, e ainda limitar o gasto com salário de professores. O fundo funciona como uma conta bancária que recebe 20% do que é arrecadado em impostos, na maioria estaduais, como ICMS e IPVA. Até agora, esse dinheiro era dividido pelo número de alunos em cada estado. O resultado dessa conta não podia ser inferior ao valor mínimo por estudante estipulado pelo governo federal, cerca de R$3.000. Os estados mais pobres ganhavam ajuda financeira da União, que até hoje representava 10% do Fundeb. Com a aprovação desta terça-feira, o governo federal passa a responder por 23% do total dos recursos, que vai aumentar gradativamente durante 6 anos. As publicações vêm após a leitura de que a votação representou uma derrota para o governo no Congresso por uma série de razões. A ideia do ministro Paulo Guedes era postergar as mudanças no Fundo Educacional para 2022 e alocar os recursos do ano que vem para a implementação do Renda Brasil. Epidemia nos Estados Unidos vai piorar antes de melhorar, diz Trump. Após mudar seu discurso sobre o uso de máscaras, o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que a epidemia de Covid-19 deve piorar no país e pediu aos americanos que usem a proteção facial e respeitem o distanciamento social. As declarações foram feitas na primeira coletiva de imprensa para informar sobre a situação do coronavírus nos Estados Unidos, realizada depois de 3 meses de suspensão do evento. A crise do coronavírus no país vai provavelmente, infelizmente, piorar antes de melhorar. É algo que não gosto de dizer, mas é assim que as coisas são, é o que temos, afirmou Trump na Casa Branca em Washington. Essa foi uma das primeiras vezes nos últimos meses que o presidente reconheceu a gravidade da situação no país. O presidente também afirmou que estava se acostumando com a máscara e disse que usaria com prazer quando estivesse com outras pessoas ou no elevador. Qualquer coisa que possa potencialmente ajudar é boa. Sem a presença de especialistas e de integrantes da Força-Tarefa da Casa Branca contra o coronavírus, a coletiva, que contou apenas com Trump, representa uma mudança na estratégia do presidente, que vinha elogiando governadores republicanos que focaram na reabertura da economia e criticando democratas que adotaram duras medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 em seus estados. Essa mudança de tom ocorre ainda em meio à tensão entre o presidente e integrantes da Força-Tarefa sobre a melhor maneira para combater a pandemia.
Especialistas do governo criticam a maneira como as suas recomendações vêm sendo ignoradas. A reabertura em alguns estados americanos foi rápida demais, levando à explosão de casos e ao aumento no número de mortes. Seguindo Trump, alguns governadores republicanos também se opuseram ao uso de máscaras. Denilson vê Fernando Diniz como bom nome ao Flamengo pós-Jesus. O Flamengo segue na busca por um novo treinador. Após indicar que nomes estrangeiros poderiam ser os mais cotados depois da saída do campeão Jorge Jesus, que deixou o clube neste mês e assinou com o Benfica, o ex-jogador Denilson sugeriu um nome brasileiro que pode dar sequência ao trabalho do português. O Fernando Diniz não sei se seria um nome ruim. Eu acho que seria um nome do caramba para o Flamengo. É lógico que eu quero que ele fique no São Paulo. O São Paulo está jogando bem. Só estou falando dentro de uma filosofia, disse ele no Jogo Aberto, programa da Band, nesta terça-feira. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo invadiram os perfis dos treinadores mais aclamados, entre eles Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, e Leonardo Jardim. Por enquanto, o interino Maurício Souza assume o comando do elenco. Jesus foi campeão estadual, nacional e da América enquanto treinou o clube. Fernando Diniz assumiu São Paulo com um desafio: retomar os anos de glória do tricolor. Após o início irregular ano passado, o treinador acredita ter implantado um estilo de jogo na equipe. Para 2020, o elenco do clube do Morumbi pode começar a sonhar alto. Anteriormente, Diniz esteve no Rio de Janeiro treinando o Fluminense. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.